Bom, aqui vamos voltar aqui, né, o nosso. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui nesse. Isso aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui meu brush, deixa eu jogar um pouquinho mais pra cá. Isso aqui, vou jogar um pouquinho mais aqui assim. Aqui, né, vamos mais um pouquinho aqui, cá. Aqui a cabeça. Mais um pouquinho aqui da cabeça. Deixa eu jogar aqui assim. Crânio. A gente vai ajustando aqui as áreas, né, aqui, tá? Aqui também, deixa eu ver aqui parte do meu, aqui, o lábio, o lábio é legal que ela tenha, ela seja um pouquinho mais para cima, assim, tá? Aqui o nariz também, meu nariz de baby, né? Aquele nariz de nenê. Tá? Então a gente vai trabalhando nessas áreas, para deixar ela um pouquinho mais agora aqui assim. Vamos pegar o Standard Brush. Deixa eu dar uma. Vou pegar um pouquinho dessa área aqui. Tá, então a gente vai meio que jogando assim, ó. Tá? Fazendo meio que isso nessas áreas, né? Eu vou fazer. Deixa eu jogar mais um pouquinho aqui. Deixa eu marcar um pouquinho mais aqui. Então aqui ó, aqui ela fica um pouquinho mais marcado, né? Mesmo aqui assim, tá? Então você pode apertar o Alt para ele dar meio que uma inverter o do standard, tá? Então aqui. Tá? Então a gente só tá fazendo uma marcaçãozinha um pouco mais, um pouquinho mais, tá? Posso começar a fazer também a marcação aqui na minha orelha, né? Então aqui com o Dan Standard, tá? Então aqui assim, dando aqui assim, né? Fazendo essas aqui também, tá? Então sempre o lance é você vai fazendo, atualiza, né? Se quiser aqui o Dynamesh, pera aí, que acho que já atualizou. E aí você vai fazendo as áreas, né? Aqui sim. Se quiser pegar aqui dar uma ajustadinha, né? Se quiser colocar mais um pouco mais de massa, você pode colocar aqui. Aqui no Dan Standard também eu vou jogar um pouco mais essas áreas aqui para baixo. Tá, então aqui. Aí você vai fazendo como você acha mais interessante aqui, tá? Aqui a gente tem o lóbulo, né,
fazendo aqui assim, vai suavizando. Tá? A gente vai dando uma suavizadinha assim, só para deixar mais demarcadinho aqui, né? Então, a gente vai fazendo essas áreas aqui, né? Se quiser colocar mais massa aqui, pode pôr. Tá? Então a gente vai estar definindo as áreas da orelha. Então aqui sempre pode dar uma ajustadinha aqui. Se estiver achando muito fino, dá um inflate, ajusta a topologia e dá uma... Mas depois a gente vai começar, né, a trabalhar com áreas um pouco mais definidas para dar mais uma definição nela aqui, tá? Mas aqui a parte do olho também eu vou fazer aqui, né? Aqui eu tô no inflate, deixa eu voltar aqui, tá? A gente vai começar a definir um pouco mais as áreas. A gente vai fazer do olho, tá? Então, deixa eu depois começar a fazer aqui a parte da estruturação do olho, né? Dela aqui, tá? A gente vai começar a definir melhor essas áreas. Bom, aqui eu vou mover mais um pouquinho. Opa, W, S, que eu vou jogar um pouquinho mais aqui, sim, eu acho que aqui a orelha mais assim, deixa eu deixar ela mais redondinha aqui assim. Um pouquinho mais nesse sentido aqui, ó, tá? Aqui menos isso aqui, sim. Né? Agora, então a gente está deixando a estrutura, né? Se vocês quiserem, inclusive, assim, não usem o seu subdivisão tão alta. Aqui eu comecei já com uma subdivisão mais alta. Se vocês quiserem começar com uma divisão, por exemplo, do Dynamesh menor, né, 64, porque é melhor a estruturação primeiro. Sempre você faz a estruturação no low e depois você vai fazendo vai fazendo os detalhes no high. Então aqui, ó, a gente vai pegando aqui, vendo a estruturação, né, da sua referência, do que você está fazendo, do que você quer fazer, né? Vai colocando aqui a estrutura, aqui a orelha um pouquinho menor também, né? Então vai mexendo, vai estruturando até você achar, né, o ponto que você acha que tá bom, e aí a gente vai começar, aí sim você sobe a parte da estrutura dela, tá? Então aqui a gente ainda tá fazendo a estruturação, depois a gente vai começar a fazer mais os detalhamentos aqui para começar a criar. Se você quiser começar a ver isso aqui, né, o olho, né, ele é uma coisa assim mais ele é uma coisinha mais uma bolinha. Se você quiser fazer uma bolinha, você pode fazer, né? A gente vai colocar a esfera,
e aqui começar a demarcar, né, a parte da estruturação do olho. Tá, então eu vou começar a fazer, a gente vai começar a marcar aqui com o Dan, né, standard aqui. Vou começar a deixar menorzinho aqui. Então assim, a parte do olho aqui, né, a gente vai fazer essa parte assim, né? Então você vê que aqui na estrutura do olho, né, aqui mais para cima, um pouco mais arredondado aqui. Um pouco mais aqui assim, e aí a gente pode fazer um pouquinho mais marcado aqui, né? Então a gente vai fazendo esse tipo de estruturação e aí você também vai fazer isso aqui também, né? Depois começar a marcar essas áreas da pálpebra, né? A gente vai olhando aqui, ó. Tá? Então a gente vai fazendo isso aqui. A gente começa meio que a marcar um pouquinho a área do olho, né? Se você quiser deixar um pouquinho mais marcado aqui, vamos começar a ver. Depois a gente vai afundar isso aqui, que a gente vai colocar não vai ser, ela vai ser esfera, então a gente vai marcar aqui a esfera, mas a gente já está começando a marcar as áreas do que vão ser que vai ser o olho, tá? A gente pode começar a marcar aqui. Ela vai suavizando também. Basicamente isso. A gente vai usar também uma coisa que é bem legal de vocês estarem fazendo, é uma marcação aqui no Dan, né? No Dan Standard aqui, ó. Vou fazer isso aqui, essa marcaçãozinha, e depois, opa, aqui eu suavizei demais. Tá, a gente faz essa marcaçãozinha aqui depois e vai fazendo esta marcação, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é começar a ver a distância do olho, né? Então aqui a distância, deixa eu aumentar. Aqui assim. Nessa parte, tá? Para deixar o olho um pouquinho menor também. A gente vai vendo mais ou menos aí a estruturação. Tá? Então basicamente a gente vai fazendo algumas marcações, né? Aqui vou fazer algumas outras marcações aqui, né? Então jogo isso aqui um pouquinho mais aqui. Eu acho que o nariz um pouquinho mais para baixo. O narizinho dela um pouquinho mais para baixo. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de massa. Então aqui eu vou começar a fazer as marcações do nariz, né? Então deixa eu deixar menor aqui. Então, marcação do nariz. Vou colocar um pouquinho mais de
pouquinho mais aqui, né? Um pouquinho mais aqui assim também. E aí vou colocar aqui no meu Dance Standard, começar a marcar aqui o narizinho dela. Tá, abre aqui, né? Atualiza, fazendo. Se quiser um pouquinho, aperta o Alt, né? no Dan Standard, né? Você pode fazer mais aqui a marcação. No Dan Standard, você vê que eu uso bastante o Dan Standard, né? Para fazer as coisas aqui, tá? Aqui eu tô fazendo a marcação aqui do nariz. Suavizar um pouquinho, vamos ver como tá ficando aqui o nariz. Já dei aquela suavizadinha, tá? Aqui nós temos mais ou menos o narizinho dela sendo formado. Ó, aqui mais um pouquinho do... Deixa eu aumentar um pouco aqui. Colocando um pouco mais de massa aqui na parte do nariz, né? E aqui na parte do olho também. Então é sempre esse jogo, né? De vai e volta, ver se tá condizente aqui com o que você está querendo fazer. Então, basicamente, fazendo isso aqui no narizinho dela. O narizinho dela já tá criando a forma que eu estava procurando, né? Então, basicamente isso, né? Então, deixa eu dar uma suavizada aqui nas coisas. Também. Tá? Então, aqui ó, já estamos tendo aí mais ou menos a área do que eu quero fazer aqui pro meu personagem, né? Se quiser colocar mais aqui uma marcação aqui no queixo dela, tá? Então, deixa eu pegar aqui o standard. Então aqui também, que vai marcando um pouco mais. Eu estou usando o Dan Standard também, tá? Fazer a marcação do meu lábio. Tá? Então, vamos chegando aqui, vamos colocando mais um pouquinho. Então é isso, né? A gente vai meio que fazendo aqui a estruturação, né? Deixando ela mais ou menos do jeito que a gente acha que de repente é legal ficar, né? Então, aqui algumas partes ficaram um pouco marcadas, vou dar uma suavizada. Então eu vou parar aqui o vídeo e continuar no próximo. Então até mais.